A luta e a vitória de um caminhoneiro que não desistiu do seu sonho. Na história de hoje, vamos contar a trajetória de um caminhoneiro brasileiro humilde, batalhador, mas que com sua garra e perseverança mudou a sua história. O começo do sonho era madrugada, no interior de Minas Gerais. O silêncio da pequena cidade só era quebrado pelo canto distante de um galo e pelo barulho do vento batendo nas janelas das casas simples. Dentro de uma dessas casas, uma família lutava para sobreviver. A mesa do café da manhã quase sempre tinha mais esperanças do que comida, e os sonhos precisavam ser maiores que a fome para manter todos de pé. Entre aquelas paredes de tijolo cru, vivia João, um garoto magro, de olhar profundo, que desde cedo aprendeu o valor do trabalho duro. O pai era lavrador, a mãe cuidava dos filhos e as dificuldades eram tantas que muitas vezes João ia para a escola sem merenda. Ainda assim, carregava uma chama dentro de si, a vontade de mudar seu destino. Aos 12 anos, já ajudava a descarregar caminhões que passavam pela cidade, trazendo mercadorias para o mercado local. Ficava horas olhando aquelas máquinas enormes, que para ele pareciam quase seres vivos, respirando fumaça, rugindo nas subidas, descansando pesadas no pátio. Cada caminhão que estacionava era para João um convite para sonhar. "Um dia eu vou ter o meu", murmurava, enquanto passava as mãos pelas carrocerias enferrujadas, como se fizesse um pacto silencioso com o futuro, o primeiro passo na estrada. Aos 16 anos, João largou a escola e conseguiu o primeiro emprego fixo, ajudante de caminhoneiro. O patrão, um homem sisudo chamado Seu Orlando, o contratou para descarregar e organizar a carga. Não era fácil, caixas pesadas, calor sufocante, jornadas intermináveis. Mas para João, cada viagem era também uma aula. Ele se encantava com as histórias da estrada, com os sons do motor, com a sensação de liberdade que via nos olhos dos motoristas. Passava noites acordado, observando o painel iluminado do caminhão, tentando decorar cada botão, cada marcha. "João, presta atenção, moleque", dizia Seu Orlando, rindo ao ver o garoto vidrado. "Caminhão não é brinquedo. É responsabilidade, é suor, é vida dura." Mas João não se importava. Para ele, aquele banco do passageiro era o melhor lugar do mundo. As dificuldades da juventude. A vida, no entanto, não tinha pressa em facilitar as coisas. O salário mal dava para ajudar a família e comprar roupas simples. Muitas vezes, João dormia no banco frio dos caminhões, comendo pão amanhecido e café requentado nas paradas de estrada. Certa noite, em um posto de gasolina, olhou para os caminhoneiros mais experientes. Muitos reclamavam da vida, dos fretes mal pagos, da falta de tempo com a família. Alguns estavam cansados demais até para sonhar. João se perguntou se também acabaria assim, exausto, resignado, sem forças para lutar. Mas no fundo do coração, algo dizia que ele faria diferente. O primeiro volante. Com 18 anos, depois de muita insistência, conseguiu que Seu Orlando o deixasse dirigir em pequenos trechos de estrada. Lembrava-se bem da primeira vez que segurou firme o volante. As mãos tremiam, o coração disparava, mas a sensação era indescritível. "Tá vendo?", gritou orgulhoso para si mesmo, sentindo o motor responder. "Eu nasci para isso." Naquele momento teve certeza. Não queria apenas dirigir caminhões, queria ter o seu próprio. O sonho de comprar o primeiro caminhão. O tempo passou e João acumulou experiência. Trabalhava como um condenado, fazia hora extra, aceitava todos os fretes, economizava cada centavo. Não tinha festas, não tinha luxos, não tinha folga. Seu único objetivo era juntar dinheiro para comprar um caminhão, mesmo que fosse velho, mesmo que viesse cheio de defeitos. Aos 23 anos, depois de anos de suor, finalmente chegou o dia. João comprou um Mercedes-Benz 1113 usado, caindo aos pedaços, mas que para ele era um verdadeiro tesouro. Chorou ao ver o caminhão parado na porta de casa.
Esse é o começo de tudo, disse emocionado. Passando a mão no capogasto, a estrada mostra sua face cruel. A realidade não demorou a mostrar o peso dos sonhos. O caminhão quebrava constantemente. Os fretes eram mal pagos e as dívidas começaram a se acumular. João passava noites consertando o motor com ferramentas emprestadas, muitas vezes sem dinheiro nem para comer decentemente. Certa madrugada, parado no acostamento depois de mais uma pane, chorou de raiva. Sentia-se enganado pela vida, como se tivesse comprado não um caminhão, mas um problema sem fim. Será que eu nunca vou vencer? Gritou, olhando para o céu estrelado. Ainda assim, amanhecia e lá estava ele novamente, debaixo do sol. Recomeçando, primeiros contratos, primeiros tombos. Com esforço e persistência, João conseguiu pequenos contratos de transporte para empresas locais. Não era muito, mas dava para sobreviver. Porém, as dificuldades continuavam. Clientes que não pagavam, cargas roubadas, estradas destruídas. Em uma dessas viagens, seu caminhão foi tomado por assaltantes armados. Levaram tudo, carga, dinheiro, até as ferramentas. João ficou apenas com as roupas do corpo e uma sensação de derrota esmagadora. Voltando para casa, precisou encarar a realidade. Tinha perdido o pouco que tinha conquistado. Para pagar as dívidas, foi obrigado a vender o caminhão. Foi como enterrar um pedaço de si mesmo. De volta à estaca zero, sem o caminhão, João voltou a trabalhar como empregado, dessa vez em uma transportadora maior. Passava horas dirigindo veículos que não eram dele, obedecendo ordens de chefes que muitas vezes não respeitavam o seu esforço. Dentro de si, o sonho ainda ardia, mas parecia cada vez mais distante. Talvez eu não seja feito para vencer, pensava amargurado, nas longas noites de estrada. Mas mal sabia ele que essa queda dolorosa seria apenas o início de uma história muito maior. Entre a derrota e a esperança, a vida na estrada para João nunca foi apenas sobre dirigir. Era sobre carregar consigo os pesos invisíveis, o medo do fracasso, a pressão de sustentar a família, a vergonha de voltar para casa de mãos vazias. Depois de perder o seu primeiro caminhão, aquela que havia sido a conquista mais emocionante de sua vida, João se viu em um abismo de frustração, o retorno amargo. Trabalhar novamente como empregado parecia um retrocesso cruel. Ele já havia sentido o gosto de ter algo próprio, de ser dono de si, mesmo que por pouco tempo. Agora, cada vez que sentava atrás de um volante que não era dele, sentia como se uma parte de sua dignidade tivesse sido arrancada. O caminhão era velho, mas era meu, murmurava baixinho, sozinho nas paradas de estrada. Os colegas de profissão, alguns invejosos, outros apenas realistas, não perdoavam. Sonhou alto demais, João. A estrada engole os pequenos. Quem não tem padrinho não vira dono de nada. Essas palavras o feriam, mas também alimentavam dentro dele um fogo silencioso. João não era de desistir. As noites de desespero foram anos duros. João trabalhava para a transportadora, enfrentava longas jornadas e recebia pouco. Quando voltava para casa, olhava para a família com o coração apertado. Queria dar mais conforto, mas só tinha contas atrasadas e promessas vazias. Em muitas noites, sentado na beira da cama, chorava escondido. Não queria que a mãe visse, não queria que os irmãos percebessem sua fragilidade. A solidão da estrada era pesada, mas a solidão do fracasso era insuportável. Ainda assim, João tinha um hábito. Todas as vezes que passava por um pátio de caminhões, parava para observar. Ficava olhando aquelas máquinas imponentes, novos modelos, brilhantes, que pareciam tão distantes da sua realidade. Mas no fundo, repetia para si mesmo, eu ainda vou voltar. Vou voltar maior do que antes. Um novo caminho se abre. Foi nessa fase difícil que João conheceu seu Elias, um empresário do setor de transporte, dono de uma frota respeitável.
João trabalhava como motorista para a empresa dele, sempre cumprindo horários, cuidando bem dos veículos e tratando cada carga como se fosse sua. Seu Elias começou a reparar naquele jovem magro, mas determinado, que nunca dizia não para um frete e nunca reclamava, mesmo diante das maiores dificuldades. João, você é diferente, disse certa vez. Eu vejo brilho nos seus olhos quando fala de caminhão. Você não é só motorista, você sonha com isso, não é? João sorriu timidamente. É o que eu quero para a minha vida. Só não sei se vou conseguir de novo. O empresário ficou em silêncio, mas guardou aquelas palavras, o recomeço com mais dor. Depois de anos juntando o que podia, João decidiu arriscar novamente. Conseguiu, com a ajuda de um pequeno empréstimo, comprar outro caminhão usado. Não era novo, mas estava em melhores condições do que o primeiro. Quando levou o veículo para casa, chorou de emoção, como quem reencontra um velho amigo. Mas a estrada, mais uma vez, não foi generosa. Poucos meses depois, em uma viagem longa pelo interior de São Paulo, o caminhão apresentou problemas no freio. Foi um susto terrível. O veículo quase tombou em uma descida. Por sorte, João conseguiu evitar o pior, mas o conserto consumiu todo o dinheiro que tinha guardado. E como se não bastasse, semanas depois, o pior aconteceu. Durante uma parada em um posto, assaltantes levaram o caminhão inteiro. A polícia nunca o recuperou. Foi como reviver a mesma tragédia 2 vezes. O fundo do poço. João voltou para casa devastado. Pela segunda vez havia perdido tudo. As dívidas aumentaram, os credores cobravam sem piedade, e a esperança parecia se desfazer como poeira entre os dedos. Dessa vez, não eram apenas as contas, era a alma que estava quebrada. Talvez eles tenham razão. Talvez não seja para mim, disse, olhando para o reflexo cansado no espelho, mas no fundo, no lugar mais escondido do coração, uma pequena chama ainda resistia. A mão estendida. Foi nesse momento que seu Elias entrou novamente em cena. Ao ver o sofrimento de João, chamou-o para uma conversa. Eu acredito em você, rapaz. Vi sua dedicação, sua coragem. Sei que a estrada te derrubou, mas também sei que você tem o que muitos motoristas não têm. Visão. João não entendeu. Visão? Sim, você não pensa como empregado. Você pensa como dono, e donos de verdade nunca desistem. Seu Elias, então, fez uma proposta inesperada. João poderia continuar trabalhando em sua empresa, mas dessa vez, como parceiro, recebendo uma porcentagem maior pelos fretes. Seria uma chance de juntar dinheiro mais rápido e, quem sabe, tentar novamente no futuro. Era pouco, mas era um recomeço. A luta sem descanso. João agarrou a oportunidade com unhas e dentes. Trabalhava dobrado, aceitava os piores horários, encarava viagens perigosas. Ficava dias sem voltar para casa, dormindo na boleia, tomando banho em postos de estrada, comendo marmita fria, mas cada frete cumprido era um tijolo na reconstrução do seu sonho. E a cada noite solitária, enquanto via as luzes da estrada desaparecerem no retrovisor, ele repetia para si mesmo: eu não vou desistir. Não importa quantas vezes eu caia, eu vou levantar. O homem que não quebrava. Os anos passaram e João foi ganhando respeito entre os caminhoneiros. Era conhecido como o homem que não quebrava. Não porque o caminhão não desse problema, mas porque ele mesmo parecia indestrutível. Quando a maioria desistiria, João persistia. Quando todos reclamavam, ele agradecia. Quando parecia impossível, ele acreditava. E aos poucos, a vida começou a recompensar. O peso da vitória e o acúmulo de cicatrizes. O tempo passava, e João já não era mais aquele rapaz magro e cheio de sonhos do começo. O corpo agora carregava marcas de noites sem dormir, braços calejados, costas doloridas e rugas que surgiram cedo demais. Mas cada cicatriz contava uma história. Cada marca no rosto era como uma medalha de guerra conquistada na estrada. A vida me bateu forte, mas ainda estou de pé. Murmurava diante do espelho em postos de gasolina,
antes de encarar mais uma madrugada de viagem. Se antes ele sonhava com caminhões novos, agora sonhava em deixar um legado. A virada de sorte, depois de anos como parceiro de seu Elias, João finalmente conseguiu juntar o suficiente para comprar outro caminhão. Era seu terceiro, mas aquele parecia diferente. Não era apenas uma máquina, era um símbolo de renascimento. Dessa vez, ele não queria repetir os erros do passado. Trabalhou dobrado, cuidou do caminhão como se fosse um filho e fez fretes que ninguém queria. Viagens perigosas para regiões distantes, rotas em estradas de terra, entregas de alto risco. E foi justamente em uma dessas viagens que a sorte, ou talvez o destino, bateu à sua porta. Durante uma forte tempestade, um caminhão de outra empresa tombou em uma ribanceira. João, mesmo cansado, parou e ajudou a salvar o motorista, tirando-o da cabine antes que o veículo pegasse fogo. A cena foi filmada por outro caminhoneiro e acabou viralizando na televisão e nos jornais. De repente, aquele motorista desconhecido virou notícia nacional. Herói da estrada. O convite inesperado. Dias depois, João recebeu uma ligação que mudaria sua vida. Um grande empresário do setor de transportes, impressionado com sua coragem, quis conhecê-lo. João, viu o que você fez? Precisamos de homens assim, determinados, corajosos, leais. Gostaria que você fosse parceiro em um novo projeto de transporte de cargas. Era a chance que ele esperava, mas não se tratava de sorte pura. Era o reconhecimento de anos de luta invisível. Com a parceria, João conseguiu expandir. Comprou não apenas um, mas 3 caminhões usados. Contratou 2 motoristas de confiança e deu início àquilo que mais tarde se transformaria em sua própria transportadora. As primeiras grandes dores do crescimento, ter caminhões, era uma coisa. Administrar uma empresa era outra. João não tinha formação em administração, nem experiência com papéis, contratos ou impostos. Muitas vezes se desesperava diante de planilhas e números que não entendia. Eu sei dirigir, mas não sei comandar, desabafava para a mãe. Foi então que lembrou dos conselhos de seu Elias. O segredo não é saber tudo. João, o segredo é saber ouvir quem sabe. Ele começou a pedir ajuda, contratou um contador simples, buscou orientação com outros empresários e aprendeu na marra a ser mais do que motorista. Cada erro era uma lição, cada acerto uma vitória silenciosa. O inimigo invisível. A estrada tinha inimigos que não se viam. Certa vez, sua pequena frota foi alvo de um golpe. Uma carga desviada por motoristas desonestos quase o levou à falência novamente. João não dormiu por dias. Sentia que estava revivendo os fantasmas do passado. Perder tudo, voltar à estaca zero, carregar a vergonha da derrota. Mas, dessa vez, algo era diferente. Ele não estava sozinho. Tinha uma equipe que acreditava nele, tinha clientes que confiavam em sua palavra e tinha a chama inquebrantável da experiência. Se tentarem me derrubar, vão ter que lutar muito. Eu já caí antes, mas sei como levantar. E assim, enfrentando problemas de segurança, dívidas e concorrência desleal, João resistiu. A transportadora cresce. Com o tempo, o que era apenas um caminhão virou 3, depois 5, depois 10. João começou a conquistar contratos maiores, a competir em licitações, a transportar para grandes empresas. Já não era apenas o João da Boleia. Agora era João Batista, dono da Transbatista Transportes. O nome corria nas estradas, respeitado pelos colegas, temido pelos concorrentes, e quando perguntavam qual era o segredo, ele sempre respondia com simplicidade: o segredo não é desistir. Caminhão pode quebrar, dinheiro pode faltar, mas se você não quebra por dentro, tudo se reconstrói. O reconhecimento, anos depois. João foi convidado para palestrar em um evento nacional de logística e transporte. Estava diante de centenas de pessoas engravatadas, empresários e investidores, quando subiu ao palco com seu jeito simples, calça jeans, camisa xadrez e botas surradas.
O apresentador o apresentou como o ex-ajudante de caminhão que se tornou dono de uma das maiores transportadoras do Brasil. João respirou fundo, olhou para a plateia e disse: eu sou apenas um homem que não desistiu. Não tive estudo, não tive dinheiro, não tive sorte. Tive apenas vontade. E quando você tem vontade, a estrada pode ser dura, mas ela sempre leva a algum lugar. A plateia se levantou em aplausos. O legado. Hoje, João já não dirige mais caminhão todos os dias, mas vez ou outra pega o volante só para sentir o vento no rosto, o cheiro da estrada e a lembrança do que construiu. Ele olha para sua frota, dezenas de caminhões com o nome Transbatista estampado, e sorri. Sabe que cada veículo representa uma batalha vencida, uma lágrima derramada, um sonho que insistiu em viver. E quando perguntam se ele se considera um herói, ele apenas balança a cabeça e responde: eu não sou herói. Os verdadeiros heróis são todos aqueles que, como eu, acordam cedo, enfrentam o impossível e não desistem. Eu sou apenas mais um deles. Se você gostou dessa história e se interessa por outros conteúdos assim, curta, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas que possam se interessar por histórias que transformam vidas. Até a próxima história do canal Heróis Anônimos.